capítulo 3. Em nome do Senhor Jesus. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema, você pode acompanhar aqui pelo telão, amém? Filipenses capítulo 3. Como foi dito, semana passada, retrasada, nós iríamos fazer mais 3 semanas, 3 sextas-feiras da campanha Amaldiçoando a Figueira. Quem se recorda? Então hoje é a terceira. Hoje é a terceira e se finda esse propósito, amém? Porém, nós hoje mesmo daremos início a 3 semanas do fortalecimento com o pão e a água. Amém, igreja? Hoje mesmo. Então, no finalzinho, eu vou dar o pão e a água para você, consagrados em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Esta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é uma carta de orientação, de exortação, para que o povo de Deus, a igreja de Filipenses, continuem a caminhada da fé. E esta carta não serve apenas para os filipenses, não, serve também para cada um de nós. São instruções para nós nos dias de hoje. Instruções atuais, podemos dizer assim. Amados, a gente costuma dizer que o jornal, hoje em dia é difícil alguém receber jornal, alguém ler jornal, aquele de papel. Quem aqui ainda recebe ou lê jornal de papel, que vende nas bancas de jornais? Ninguém. Virou peça de museu? Ainda não. Ainda não, porque em algum lugar existe uma banca de jornal, né, seu Vanderlei? Em algum lugar, aqui embaixo tem uma? Se chegar lá e pedir o amarelinho, tem? Aqueles classificados do amarelinho, quem lembra? Ainda tem, olha que bênção, ainda tem. Então, ainda hoje, se você pedir um jornal, o jornal de amanhã, que já está sendo escrito, já está sendo rodado, se você pedir aquelas notícias de amanhã, que sairá amanhã no jornal, ela já se tornou jornal velho. Porque a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Quem crê? O Senhor, Ele sempre vai falar com você de uma maneira única, ímpar. Se você ler 10 vezes durante o seu dia o mesmo versículo, Deus, Ele vai falar com você, o Espírito Santo vai falar com você de forma diferente. Quem sabia disso? Deus vai falar com você. Aí você fala assim, mas essa palavra eu já ouvi. Você pode ouvir quantas vezes for. Você pode ter ouvido por pregadores no YouTube. Você pode ter ouvido essa mensagem, esse versículo no rádio. Você pode ter ouvido aqui. Você pode ter ouvido no ônibus. Você pode ter ouvido em qualquer lugar. O Senhor, Ele sempre falará de uma maneira diferente aos nossos corações. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 14, ele nos remete a prosseguir em frente, sem olhar para trás. Quantas pessoas nos dias de hoje, principalmente após essa pandemia que tivemos há pouco tempo atrás, quantas pessoas, ao se enclausurarem dentro dos seus lares, dentro das suas casas, voltaram para trás, retrocederam, voltaram à bebida. É triste falar isso, é muito triste. A gente não fala com alegria, a gente fala com tristeza no coração, porque tínhamos pessoas que estavam caminhando, iniciando sua caminhada na fé, mas pela fraqueza,
espiritual. E a gravidade da situação financeira, pessoas, vamos dizer assim, podemos dizer, né? Se tinha uma pessoa, ela retornou, estava caminhando. Eu não digo caminhar um ano, uma caminhada de um ano, não, de meses, de dias. E a pessoa retrocedeu, ela voltou para trás, voltou às velhas práticas, às bebedices, voltou, né? Voltou para o mundo, literalmente falando. Casais que antes, outrora, eram unidos, depois, pela convivência, passaram a ser desunidos, passou a ter contendas frequentes dentro dos seus lares, e enfim, o inimigo achou um terreno propício e perfeito para ele agir e atuar. Mas o Senhor, Ele fala aos nossos corações que quando aceitamos a Ele de todo o nosso coração, verdadeiramente devemos abandonar a nossa antiga vida. Devemos deixar para trás, principalmente para aqueles que pretendem descer as águas, que será agora, dia 23, dia 26 de fevereiro. Teremos batismo nas águas. E louvado seja Deus por cada pessoa que tomou essa decisão. Porque aceitar Jesus, aceitar a salvação, é tomar uma decisão. Em Deuteronômio, a palavra do Senhor, Ele diz: eis que ponho diante de ti 2 caminhos, o da morte e o da vida. E o Senhor, Ele nos apresenta ali o livre-arbítrio. E Ele traz a nós, a cada um de nós, a responsabilidade de escolher que caminho devemos seguir. Se é o caminho que leva à perdição, à morte, ou se é o caminho que leva à vida. Cabe a nós escolhermos, não ficar no meio do caminho, mas escolher um dos dois. Então, se escolhemos o caminho da vida, então devemos deixar as coisas velhas para trás. E é justamente isso que o apóstolo Paulo, ele fala aos Filipenses. No versículo 14 diz: prossigo, vamos no versículo 13, ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha o conselho dele. Ele está testemunhando o que ele vive. E ele diz: e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando, diga comigo, avançando para as que estão diante de mim. Eu só alcanço as coisas que estão diante de mim se eu avançar. Alguém consegue alcançar algo que está à frente, voltando para trás? Não, de forma alguma. Quando você começa a ensinar uma criança a engatinhar, por exemplo, você pega algo atrativo para ela, que vai chamar a sua atenção, e você começa a colocar diante dela. Quem já fez isso? Quais os pais que já fizeram isso com seus filhos? E você assim, você está fazendo com que ela avance. Então, ela saia do lugar. E quando você coloca um brinquedinho, quando você coloca algo, um chocalho, por exemplo, diante daquela criança que está se esforçando para engatinhar, então você faz com que ela saia do lugar e ela avance. E conforme essa criança ela vai avançando, você vai afastando aquilo que ela queria. Sim ou não? Você vai afastando, e cada vez que você afasta, mais ela avança, mais ela vai indo à frente, mais ela vai indo à frente, até que ela consegue engatinhar por si só. Tem algumas quedas? Vai cair algumas vezes? Sim, vai cair. Ela vai
cair algumas vezes, mas logo ela vai se reerguer e vai continuar. E assim você ensina uma criança a engatinhar, daqui a pouco a andar. E a tendência é ela só avançar. A mesma coisa somos nós na nossa caminhada na fé. E o nosso incentivo maior é a palavra do... Não tem outro incentivo a não ser a palavra. Não há outro. Porque é ouvindo a palavra que a cada dia eu descubro coisas novas. É meditando na palavra que a cada dia eu avanço. É olhando as escrituras que a cada dia eu cresço. É ouvindo que a minha fé aumenta. Ouvindo o que, igreja? Não é novo hit de... O novo hit de... Como que é que fala? Os novos... Fala aí, alguém conhece hits assim? De pancadão? O que eu posso dizer? Assim, do mundo assim. Músicas. Sertanejo, música secular. Tipo, sertanejo tem coisas novas, né? Tipo, me ajuda aí, gente. Hã? Não, eletrônico sempre teve, né? Mas assim, outros ritmos, né? Hã? Lambada? Como é que é? Pagode? Não, mas tem outras coisas. Vamos lá, sertanejo universitário, né? É novo, né? Antigamente, no meu tempo, não tinha essas coisas. Estava surgindo ainda. Forró, como é que é? A rocha. Tem forró, mas tem outros tipos de forró. No meu tempo, forró era só Luiz Gonzaga. Piseiro, tá aí. Não tem como? Pronto, é esses ritmos assim. Piseiro, olha isso. A irmã conhece, né? É isso mesmo. A novidade agora é o tal do piseiro, não é? Não é ou não é, igreja? Vocês estão com medo de falar? Vocês não conhecem, não? Enfim. Então, o inimigo sempre coloca atrativos. O mundo sempre lança coisas novas. Sempre vai modificando, né? Para incentivar a pessoa a chamar a atenção, a curtir, enfim, a estar junto lá. E as pessoas sempre buscam coisas novas. Sempre estão buscando novidades. Mas o Senhor também tem novidade para nós. O Senhor tem sempre uma novidade boa para o seu povo. O Senhor Jesus, ele disse: eis que venho para fazer novas todas as coisas. O Espírito Santo, quando você busca Ele, quando você é selado por Ele, quando você está pleno e cheio da presença dEle, Ele vai falar coisas novas para você, Ele vai apresentar coisas novas para você, e a sua mente sempre estará atualizada com as coisas do reino. De maneira que você só avança, a tendência é só crescer, a tendência é só avançar, e você esquece das coisas que ficaram para trás. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer para mim e para você nessa noite. Esquece o que ficou para trás, porque melhor do que piseiro Deus tem. Melhor do que pancadão Deus tem. Coisas novas, melhores do que forró, seja lá qual for, Deus tem. Coisas novas, melhor, muito melhor do que paquera, do que tudo que você já conheceu de diferente, Deus tem, porque Ele disse na sua palavra: eis que tenho coisas novas, grandiosas, coisas ocultas, que vocês não sabem, coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus tem reservado para aqueles que creem nele, que o buscam, que esperam nele.
que confiam nele. Você sabe o que é Deus ter para você? Algo que nunca foi revelado a ninguém, nada que nunca foi apresentado a ninguém, nem aos profetas antigos, nem às pessoas, nem o apóstolo Paulo sabe do que Deus tem preparado para você. Nem o apóstolo Pedro sabe o que Deus tem preparado para você. Nenhum dos que viveram antigamente sabe aquilo que Deus reservou para você. É para você. Sabe o que é você trocar um tesouro, um grande tesouro? Um grande, imenso, enorme. Em algum lugar foi achado uma pepita. Não, um diamante enorme. Enorme. Pesado para chuchu. Agora eu não me recordo, mas eu me lembrei agora dessa notícia. E esse diamante ele é imenso, pesado, é o maior do mundo. Pois é, vale, meu Deus, absurdos. É incalculável o valor dele. Agora, se comparando ao valor desse diamante, que é algo material, palpável, e que você pode ver, que já foi descoberto pelo homem, compara ao que Deus tem reservado para você. Não tem comparação. Não há comparação. Você trocaria, se você pudesse trocar o diamante que foi descoberto pelos homens pelo grande tesouro imensurável que Deus tem para você, você trocaria, igreja? Seja sincero. Trocaria? Não, eu prefiro diamante, né? Porque vale mais, é precioso, eu estou vendo, eu vou poder trocar por milhões, trilhões, quadrilhões, sei lá quantos milhões, do que algo que eu não sei, não tenho ideia do que seja. Você troca? Deus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas grandes e ocultas que você não sabe. Mas peça para que o Espírito Santo te revele, e Ele revela através da sua palavra. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. O Senhor, Ele nos instrui a sermos sábios, justos, honrosos. Ele nos instrui a como proceder em qualquer área que você desejar saber. Deus, Ele te instrui. Ele dá sabedoria a você. Agora, a palavra do Senhor diz que quem nega essa sabedoria, ela é comparada a um tolo. A um tolo. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aos filipenses: eu prefiro o que Deus tem para mim. Porque o que já descobri, o que já sei, o que já sofri, ficou para trás. Faz parte do passado. Agora eu quero ir pro novo. Novidade. Novidade de vida Deus tem para você. Chega de viver do passado, igreja. Chega de viver de recordações que, já se foram há muito tempo e não voltam mais. Chega de viver de saudosismo. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Eu não vivo mais de saudosismo. Eu não vivo mais no passado. O que ficou para trás, está lá atrás, eu deixei faz tempo. Quem se recorda daquela palavra que o apóstolo ministrou acerca do jornal velho? Quem lembra? Pois é. Cada vez que a gente volta ao passado, a gente está relendo uma história que a gente já conhece o final. A gente já conhece o final, a gente já sabe o que aconteceu, o que vai acontecer. E a gente fica preso àqueles acontecimentos, sejam eles emocionais, sejam físicos, seja de trauma, seja do que for. Você fica preso àquele passado. E o inimigo, ele ama isso.
Porque Ele só traz para o teu presente o que pertenceu ao teu passado. Porque o teu passado Ele conhece mais do que você mesmo. Quem sabia? Sim, o inimigo Ele conhece teu passado. Ele tem os seus agentes que te vigia 24 horas por dia. Ele sabe muito bem o que você almoçou, Ele sabe o que você fez, Ele sabe o que você fez no banheiro, Ele sabe o que você fez no quarto, Ele sabe o que você fez no seu trajeto da sua casa para o trabalho, Ele sabe tudo, porque Ele tem agentes informantes. Ele não é onisciente, Ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, por isso Ele tem agentes. Ele tem pessoas que leva e traz. Cuidado com esses. Porque também há pessoas que também têm agentes, informantes da sua vida. Por isso, vai um alerta, cuidado com quem você abre seu coração, o que você fala, o que está acontecendo dentro da sua casa. Cuidado, porque às vezes você pensa que está falando para uma pessoa boa, e ali naquela pessoa há um agente de Satanás, infiltrado. Há um agente das trevas e você acha que é de luz. Aí você constrói, idealiza e vai o inimigo e destrói. Aí a gente se pergunta, e agora, por que isso não aconteceu? Por que aquilo, o que eu pensava, o que eu gostaria, o que eu almejava não aconteceu? Porque falamos mais do que devia. Sabe uma coisa que deixa o nosso inimigo encucado? É justamente o seu sorriso. Quando as coisas não vai bem, sorria. Vai, gente, eu vou aproveitar que eu estou sem aparelho. Sorria. Olha para a pessoa que está do seu lado, dê um belo de um sorriso para ele e para ela. Seu Vanderlei, tem como ficar sério com o seu Vanderlei. Tá vendo? Sorria. Dê um sorriso para ele. O que confunde o teu inimigo é justamente o teu sorriso. Porque quando ele pensa que te derrubou, quando ele pensa que te entristeceu, aí mesmo com o coração partido, ferido, com a alma que só Jesus é que sabe o que está por dentro, você mesmo assim sorri. O inimigo olha e fica confundido. Peraí, o que está acontecendo? Porque mesmo passando por tudo que ela está passando, ainda assim tem um sorriso para dar. Mas como assim? Aí o inimigo se confunde todo. Fica igual barata tonta, não sabe para onde vai. Então mesmo temos o exemplo daquela mulher. Quando seu filho, ele morreu com dor de cabeça em seus braços, ela correu até o profeta Eliseu. E as pessoas perguntavam, está tudo bem? E ela dizia, está tudo bem. Aí quem olha fala assim, mas eu não sei não sei se falar que eu tô sentindo uma alegria sem que eu não esteja alegre. Gente, é sabedoria. O Senhor, Ele disse que, o apóstolo Paulo, ele disse que precisou ser tolo para ganhar os tolos. Às vezes a gente tem que se fazer de tolo também. Às vezes você está vendo que a pessoa quer saber da tua vida. A pergunta, um oi, um bom dia, como você está, você sabe que por trás está descrito ali o texto que a pessoa quer saber. A pergunta já vem com outras seguidas. Como que você está? Vai, me fala logo o que está acontecendo. Eu sei que não é bem assim. Fala logo que você está sofrendo. Fala logo que eu vou me alegrar. Você está entendendo? Só que quando você dá um sorriso, ainda que você não queira sorrir, você vai estar dizendo, vai tudo bem. Ainda que não esteja tudo bem assim. E tudo bem se não estiver bem.
O Deus que cuida de você, que te criou, está no controle de tudo. E Ele não vai deixar com que as coisas saiam do controle. Pois Ele tem o controle de todas as coisas. Então, quando caminhamos com o Senhor para que tudo vá bem, ainda que não esteja tudo bem assim, é necessário esquecer as coisas que para trás ficam. Por quê? Porque as coisas do passado, os acontecimentos passados, coisas que aconteceram, que traumatizaram você, que marcaram você, que ainda influenciam você no seu presente, tenta te fazer parar, são peças que o inimigo lança para tentar te paralisar. Porque ele sabe que o que Deus tem para você é maior e melhor. Deus, ele sabe, o inimigo, ele sabe. Então, deixe para trás. Apaga os contatinhos que ficaram atrás. Sabe? Caminha com pessoas que falem a mesma língua e foquem igual você. Caminha com pessoas que andem na mesma fé que você. Que esteja na mesma fiação. Que o alvo seja o reino, seja os céus. Esteja falando a mesma língua com quem você deseja influenciar. Ou melhor, língua dos céus, igreja. Língua dos céus. Porque que diferença vai ter se você falar a mesma língua de uma pessoa que está tentando influenciar você para o que é mal? Tem diferença aí? Às vezes a gente se confunde muito, a gente se deixa iludir com um rostinho angelical, sendo que o coração é um sepulcro caiado. A pessoa só quer te influenciar e te levar para o que é ruim, para o que é mal. Aí você, mas é tão bonitinha. Ai, olha lá o sorriso dela. Tirou o aparelho. Mas só Deus sabe o coração. Só Deus sabe os pensamentos. Olha lá o meu amigo. Está todo, está se achegando, querendo muita amizade, oferecendo muita coisa. Mas só Deus sabe a intenção do coração dele. Só Deus sabe. Deus vê aquilo que você não vê. Agora, quando você está na fiação com o Senhor, Ele te mostra. Quando você está na fiação com o Senhor, você deixa de olhar para trás e começa a olhar para o alvo. Então Deus vai te mostrando. Aquela ali está se aproximando por tal intenção. Aquele ali, Deus já falou comigo que não é flor que se cheire. Experimenta. Agora você experimenta cheirar para ver. É igual aquelas. Na minha terra eu chamava de crote. Aqui eu não sei o que é. Margarida? Quem conhece margarida aqui? É a margarida que solta um pólenzinho quando você cheira, entra tudo no seu nariz e é irritante? Já ouviu falar? Não? Pronto, aquela florzinha que você fica. Antigamente, quando era do mundo, eu ficava bem me quer, mal me quer, bem me quer. Agora a senhora lembrou, né? Olha. Assim fica mais fácil você lembrar. É margarida, É margarida, pronto. Na minha terra chamava crote, é crote, um pé de crote. Quem já ouviu falar em crote? Ninguém. Irmã? Louvado seja Deus que eu não estou sozinha. Dona Lourdes também? Era crote lá? Aqui é margarida, é bom saber. Eu nunca procurei saber a respeito. Então, quando você vai cheirar, ela entra no seu nariz. Ela tem até um perfume agradável, mas você não pode encostar. Porque se você encosta, ela entra no seu nariz e você espirra o dia inteiro. Tem pessoas que não dá para cheirar. Tem pessoas que ao invés de cheirar um aroma bom e agradável, quando você se aproxima, dá um tempinho, fedem. Tem pessoas que só de abrir a boca e começar a falar, você já conhece, já sabe. Você sabe, isso daí é carne pura. Por quê?
Porque você está seguindo em frente. E quando você segue em frente, o Espírito Santo te direciona ao caminho certo, às pessoas certas, aos lugares certos. E você não vai a qualquer lugar. Agora, quando você está preso ao passado, é diferente. Porque você está preso ao passado, os sentimentos estão à flor da pele, você está propício a cair na tentação e nas ciladas do diabo. Então, qualquer música que diz assim, eu não sei falar inglês, agora pronto, mas vamos lá, igual meu esposo. Do you wanna dance? Todo mundo deu risada porque eles conhecem. Mesmo sem saber a letra, né? Vocês conhecem, né? Baby, do you wanna dance? Conhece, né? É bonita, né, irmã? É. Do you wanna dance? Então, aí toca no rádio. Aí você... Aí você vai lá pro álbum de fotografia. Do you wanna dance? Ai, eu lembro quando eu dançava no bailinho. Eu ia pras matinê. Ai, que tempo bom era esse. Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you? O senhor conhece? Ô, Jesus, fala outra aí, igreja. Me ajuda, gente, a fazer a ilustração. A ilustrar, né? Para vocês entenderem melhor. Canta uma música aí, pastor. Uma música assim, bem romântica. Vamos lá, Kennedy, né? Eu conheço porque a gente coloca nos casamentos. Feche os olhos pra não ver passar o tempo. Ô, pastor. Sinto falta de você. Eita, esse tempo que era bom. Oh, Jesus. Como era bom dançar nas matinês. Como era bom aquelas paquerinhas. Olha como eu era magrinha. Olha como o meu cabelo era bonito. Olha esse papelzinho de bala aqui. Olha, tem até hoje. Eu tô com 42 anos e até hoje eu guardo o papel de bala que eu ganhei na 3ª série. Sonho de valsa. Embalagem do sonho de valsa. Tinha aqueles papel de bala que era com recado, né? Como é que é? Que tinha umas frasezinhas de cantadinha, né? A senhora ganhou? A senhora ganhava? Os 15 anos, né? Quem nunca teve os 15 anos aqui? Ganhava também, amada? Suflé. A senhora era chique, a senhora ganhava suflé? Eu, às vezes, eu só pedia bala. Eu era pidona. Quando as pessoas me viam, até se escondia para eu não pedir. A senhora ganhava suflé? Ah. Aí pegava e dava um nozinho, né? Dava um nozinho também. E depois botava na agenda. Com cadeadinho. Aí tinha uma música que falava... Minha pequena Eva. Eita. Essa vai longe, não vai? Aí tinha as músicas que a minha mãe gostava de ouvir. Seu Vanderlei. Agora eu não me lembro. Ela gostava de escutar. Era... eu esqueci. Louvado seja Deus. Esqueci, porque senão a gente perde a hora do culto. Enfim. Eram os discos com as vitrolas que só Jesus arranhava e
É justamente isso. O inimigo, ele te prende no passado e você fica igual uma vitrola arranhada. Disco arranhado é a pior coisa. Quem já teve disco arranhado aqui? E ele fica bem, e pulando, né? E pulando, e voltando, e pulando. Pois é. É justamente nisso que o inimigo, ele nos prende. E a pessoa vira e fica num círculo vicioso que ela não consegue sair. E está sempre como Sansão, quando foi preso junto ao moinho, rodando o moinho e voltando no passado, e voltando, e não consegue se livrar nunca, a não ser que ela tome uma decisão. Pergunte qual? A de seguir em frente, sem olhar para trás. Meu casamento foi restaurado pelo Senhor depois que eu decidi seguir em frente e não olhar para trás. Todas as vezes que eu tocava no passado, meu esposo falava: mas de novo essa conversa, mas de novo esse assunto, mas de novo isso, mas de novo. Quando eu percebi que eu já estava passando da conta, quase nos separamos. E era justamente o que o inimigo queria. Mas quando eu ouvi o Senhor dizer, eu abri os meus ouvidos e ouvi o Senhor dizer: filha, segue em frente, porque o teu passado está te atrasando, o tempo está passando, os anos estão passando, e o que eu tenho para você só vai ficando. E você não toma posse nunca. Então, segue em frente. E eu passei a meditar em Josué capítulo 1, que o Senhor, ele diz para Josué o que, igreja? Seja forte e corajoso, porém, siga em frente. Não adianta você ser forte e corajoso se só fica olhando para trás. Porque olhando para trás, aí você não sai do lugar. A gente fala coisas para que a gente ri, só para dar uma descontraída, mas a situação é séria. O caso é sério. O inimigo prende muitas pessoas no passado. Casamentos são rompidos por conta do passado. A pessoa entra em depressão por conta do passado, porque não consegue vislumbrar o que Deus tem para ela. Não vive o futuro e não consegue vislumbrar não vive o presente, não consegue vislumbrar o futuro. E o que o Senhor, ele tem para nós são coisas novas. E você só vai viver o novo. Eu sempre digo para mim: Luciene, só vai viver o novo quando você abandonar as coisas velhas. Quer dar um salto maior do que você pode conseguir? Pela fé? Porque o Senhor, ele disse, o salmista Davi, ele disse: com o Senhor eu salto muralhas, com seus pés naturais, suas pernas naturais, com a minha perna fina e curta, eu não salto nem um muro, quem dirá uma muralha? Mas com os olhos da fé e com a fé que eu tenho no Senhor, eu salto muralhas, eu voo alto. Ixi, não tem barreira. Quem está entendendo aqui? Então, meu amado, hoje o inimigo tentou me humilhar. Hoje, não, ontem, fui medir o meu tamanho. Aí, a mulher fala: sobe na balança. Eu subi. Aí ela diz: levanta a cabeça. Eu levantei. Falei: tomara que os cabelos ajude. Ainda, né? Tentei botar um pouquinho assim em pé. Aí ela fala: a senhora tem 1,59 m. Eu falei assim: 1,59 m? A senhora está certa disso? Ela falou assim: sim, senhora. A senhora tem 1,59 m. Eu falei: Senhor, mas nem para ser 1,60 m. Nem para ser 1,60 m. Então, com 1,59 m de altura, perna fina e curta, eu vou pular o quê, pelo amor de Deus? Naturalmente falando. Mas
quando eu vejo pelos olhos da fé o Senhor me erguendo, Ele me faz saltar muralhas. Ele me faz saltar muralhas. Eu me sinto gigante. Com o Senhor eu me sinto gigante e vou além, porque o Senhor, Ele te faz ir além do que você possa imaginar. Em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, fiz esse rodeio todo para falar para você nessa noite. Esqueça o teu passado. Deus tem uma nova história para você. Mas não espera que seja tudo o Senhor que faça por você, não. Você vai fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. E qual que é a sua parte? Não ficar buscando, sabe aquela caixinha que você guarda as fotos antigas? Para que você está guardando isso? As fotos de quando você era adolescente, tinha 15 anos. Para que guardar? As fotos com os amigos, os colegas de escola. Apóstolo, mas é recordação, sim. Mas será que no meio daquelas fotos não tem do you wanna dance? Será? Se tiver, manda embora. Viva o novo. Viva o novo. Viva o novo. Viva o novo de Deus. Abra teu coração para o novo do Senhor. Abra o teu... Não, apóstolo, mas são tantas recordações. E quando eu me pego, eu já estou chorando. Meu coração chega a palpita de tanta emoção. Chega de saudosismo, irmão. Chega de saudosismo, irmã. Aqueles contatinhos, sabe? Aquela agenda de Gabriel Pensador, joga fora. Joga fora. Deixa somente os contatos, do reino, do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Outra coisa que ele diz. Versículo... Jesus, fui para Jó, Senhor. Eu fui para Jó. Versículo 15 diz assim. Por isso... Versículo 14. Versículo 14, me perdão. Ele fala... Prossigo para o alvo. Igreja, o alvo ele está na frente ou atrás? Igreja, o alvo está na frente ou atrás? Igreja, o alvo está na frente ou atrás? Você, se deseja alcançar o objetivo, se você deseja atingir o alvo, então vai em frente. Ninguém consegue atingir o alvo voltando para trás. Ninguém consegue atingir o alvo olhando para trás, voltando para o passado. Não. O teu alvo está em frente. Por isso o apóstolo Paulo diz, prossigo para o alvo, e o nosso alvo é Jesus Cristo. O nosso alvo é o reino de Deus. O nosso alvo é a salvação. E ele fala, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo. Deixa o que passou para trás. Sabe? Aquelas brigas para trás. Passa uma borracha. Sabe? O que passou, aqueles traumas. Esquece isso. Para de voltar a mesma estaca, a mesma tecla. Deleta. Deus tem um novo. Passe a olhar com olhos novos. Pois se os teus olhos forem bons, o teu corpo será? E se os teus olhos forem trevas, o teu corpo será? Que quão densas trevas serão. Queridos, o Senhor Jesus, ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre-se dela. Paralisada, estátua. É justamente assim que fica a vida de uma pessoa que fica só voltando para trás. Paralisada. Sendo que Deus tem coisas novas, ocultas, que você não sabe, à frente. Outra coisa, a palavra do Senhor vai dizer, quem não se recorda de Orfa? Orfa, a nora de Noemi, a primeira oportunidade que ela teve
quando Noemi disse, filhas, disse para ela e para Ruth, voltem, pode voltar, eu já não tenho marido, já não tenho filho, já não tenho nada. Eu vou voltar para a minha terra e vocês voltam para a terra de vocês. Qual foi a primeira pessoa que retrocedeu, que voltou para trás? Quem foi? Orfa. Ela voltou correndo. Ela nem se despediu de Noemi. Ela simplesmente foi, opa, é agora. Vou voltar para a casa de papai e da mamãe, para os deuses. E enfim, ela retornou para o lugar de onde ela saiu. Agora Ruth não. Ruth se abraçou com Noemi, chorou, pranteou, lamentou e disse para ela, onde você for eu vou. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Eu vou cuidar de você. Qual foi a atitude de Ruth? Foi seguir em frente, foi deixar o passado para trás, foi deixar as perdas para trás, foi seguir em frente. Deus fez o quê? Abençoou, vida nova, coisas novas, grandiosas. Deus a fez se apaixonar por Boaz. E a história é linda, é maravilhosa. O Senhor fez renascer um sorriso e a esperança no coração de Noemi. E é justamente o que Ele faz no nosso coração quando decidimos seguir em frente, abandonar o passado. Então a nossa mente, olha, ela se abre, a nossa visão, ela se abre. E os nossos caminhos também. Se os teus caminhos estão fechados, se você está com a vida paralisada, pare um pouco, pense um pouco, veja se você não tem ficado para trás. Decida seguir em frente. Porque passado não é lugar de crente. Deus não te chamou para ficar no passado. O povo de Israel ficou aonde? No deserto. Por que o povo de Israel morreu no deserto? Porque decidiram ficar olhando para trás. Eles não quiseram acreditar no novo de Deus. Tanto que quando viram a terra prometida, só viram dificuldades. Só olharam para as dificuldades. E não creram, não acreditaram que Deus daria aquela terra a eles. Então, para mim e para você, alcançar o nosso alvo, o nosso objetivo, ter uma vida melhor, abençoada, abundante, próspera, devemos deixar o passado para trás. Aqueles que irão se batizar, descer as águas dia 26, que decidiram deixar a velha criatura para trás, não poderão retroceder, porque a palavra do Senhor diz que aquele que retrocede, ele não se alegra, não tem prazer naquele que retroceder. Então, se desejamos agradar ao Senhor e fazer sua vontade, então devemos o que, igreja? Avançar, seguir em frente. Siga em frente no seu casamento, siga em frente com seus filhos, siga em frente com a sua família. Siga em frente, chega desse negócio de ficar atacando na cara um do outro, sabe? Chega de lançar a face o que a pessoa fez há 20 anos atrás. O que aconteceu há 20 anos atrás está morto, enterrado, fedendo, sepultado, e já cheira mal. O Senhor ressuscitou Lázaro para que ele vivesse uma velha vida ou para que ele fosse novo? Para que ele fosse novo. E o nome do Senhor fosse glorificado. O milagre aconteceu. Deus, Ele quer ressuscitar você. Amém? A nossa mente, ela só é moldada pelo Espírito Santo, transformada pelo Espírito Santo a partir do momento que a gente se lança em frente. Segue para o alvo. Diga comigo assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu deixarei para trás o que ficou para trás. Não lançarei diante de mim o meu passado, porque o meu passado, o Senhor apagou. Você está entendendo? O Senhor, Ele disse, do teu passado não me lembrarei mais. O Senhor, Ele faz questão de não se lembrar mais do seu passado, justamente para fazer com que você olhe para o novo.
Se o Senhor não se lembra, por que você faz questão de lembrar? Por que você faz questão de lembrar uma coisa que Deus já esqueceu? Então, se você deseja esquecer também, assim como o Senhor esqueceu o seu passado, se você também deseja esquecer, então fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Queridos, nesse momento, eu vou servir a você o pão e servir a água. Eu gostaria que os obreiros passassem o pão e a água. Porque, assim como Elias, em um determinado momento da sua vida, ele pediu a morte para Deus de tanta fraqueza que ele sentiu. Ele quis parar. Ele desejava parar. Ele passou a olhar para trás. Tudo que aconteceu com os profetas que foram mortos, achando ele que estava sozinho, o Senhor o despertou e o fez lembrar que ele não estava só, que o Senhor estava com ele. E se Deus está com você, então você é a maioria. Não peça a morte quando Deus tem vida para você. Foi com muito sacrifício, de cruz, que o Senhor, Ele se entregou por cada um de nós, que o Senhor morreu por nós, ressuscitou e vivo está, reinando. Foi com muito sacrifício que Ele se entregou para que a gente venha ter vida hoje, para que a gente venha viver as promessas dEle, viver o sobrenatural com Ele, para de uma hora para outra, porque o namorado abandonou, porque a mulher foi embora, porque está chovendo, a gente pedir a morte? Não. Para com isso. Deus que tem vida para você e vida abundante. Não peça jamais a morte. Jamais. Porque Deus tem vida para você em nome do Senhor Jesus. Pode servir o pão, pode servir a água. Receba, igreja, em nome do Senhor Jesus. Se você entrou fraco, se você entrou cabisbaixo, não coma agora, não beba agora. A gente vai consagrar em nome do Senhor Jesus, amém? Se você entrou fraco, abatido, oprimido, após você comer desse pão e beber dessa água, eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele vai tomar você de uma maneira grandiosa e sobrenatural, que você vai sentir a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força diária. Receba em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, apresente a Deus esse pão e essa água, em nome do Senhor Jesus. Pai, a Ti apresentamos, ó Deus, esse pão e essa água que essa pessoa recebe nesse momento, Senhor. Meu Deus, que assim como Elias, Pai, que em um momento de fraqueza, em um momento, meu Senhor, em que ele olhava e pairava sua visão naquilo que estava para trás, naquilo que tinha ficado para trás, Senhor, nos acontecimentos, Pai,